Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para mais um vídeo em nome de Jesus Cristo. E esse vídeo é um vídeo um pouco mais diferenciado porque é um vídeo que a gente sempre faz, é uma tradição aqui no nosso canal. Eu sei que há alguns anos a gente andou falhando, mas nós vamos voltar obviamente, que é o vídeo para o mês de setembro. E no mês de setembro, conforme a ordem das cores, né, da medicina, é o mês do Setembro Amarelo. É um mês que se pede uma atenção às pessoas que podem praticar o suicídio. E dentro desse tema, esse vídeo é um vídeo de muita reflexão para as nossas vidas. E eu quero trazer para vocês uma palavra que tem muito a ver com esse tema, que se encontra, uma frase de Jesus Cristo, que se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: "O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz." Em algumas versões fala: "Eu vim para que tenham vida e vida com abundância." Por que Cristo fala isso, meu irmão, minha irmã? Porque ele entende que Satanás ele já se associou às vontades deste mundo a fim de roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Vidas, sonhos, projetos, família, amizades, igrejas. Essa é a função dele. E quando ele encontra essa função dentro da vontade do povo que está fazendo isso, ele se associa a esse povo e ele começa a trazer conceitos de morte para essas pessoas. Então é muito comum Satanás ele agir na mente das pessoas nos dias atuais. Obviamente ele age na mente há muito tempo, mas ele age fortemente nas vidas atualmente. Isso é muito perigoso. Infelizmente eu recebi uma notícia, ela está aparecendo aí na tela, de agora, dia 20 de setembro, dia 19 de setembro, 20 de setembro, por esse dia, um pastor, né, aqui de São Paulo, estava em Manaus e ele tirou a própria vida. O que leva um pastor a tirar uma própria vida? O que leva o pastor a chegar neste momento? Aí eu quero trazer uma breve reflexão a respeito de dois, por incrível que pareça, no que eu vou falar agora, dois grandes apóstolos. Por que dois grandes apóstolos? Porque ambos foram escolhidos na primeira leva de apóstolos que Jesus Cristo escolheu para poder levar o evangelho e falar do amor de Jesus Cristo. São eles Judas e Pedro. Esses dois apóstolos, sim, apóstolos do Senhor, foram escolhidos para irem para as cidades, para pregar o evangelho, salvar vidas, curar se for necessário, expulsar demônios e levar salvação para aquelas pessoas. E assim eles fizeram, eles viveram tudo isso, viveram grandes experiências. E ambos, na fatídica noite da última Páscoa de Jesus Cristo, ambos traíram Jesus Cristo. Um traiu no mundo espiritual e o outro traiu no mundo natural. Pedro trai no mundo espiritual quando ele nega Cristo por 3 vezes. Ele nega que está com Cristo. Isso é uma forma de traição. Quando alguém pergunta para ele na roda: "Você conhece Cristo?" Ele fala: não sei quem é esse cara." Aí vem, questiona novamente: "Mas você era um deles." Ele falou: "Não, imagina, nem sei quem é Jesus." E o outro afirma: "Não, você é o tal do Pedro." E ele nega novamente, e ele ouve o galo cantar. A palavra de Deus fala que se cumpre uma profecia de Jesus Cristo a respeito da vida de Pedro. Pedro, um apóstolo, naquele momento ele estava negando Cristo diante dos homens. E Cristo ele deixa claro na palavra dele que aquele que o negardes diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Então naquele momento, espiritualmente, Pedro estava negando Jesus Cristo. Judas, por sua vez, um pouco até antes de sentar à mesa com Cristo na última Páscoa, na última ceia, ele faz um conchavo com Anás e Caifás de falar quem é Jesus, para que Jesus Cristo ele possa ser preso e futuramente crucificado. E essa informação valeria 30 moedas de prata. E ele vende Cristo. Então ele nega Cristo, ele trai a Cristo no mundo natural. E isso acontece logo após Jesus sair do Getsemane. Judas encontra com ele e dá o famoso beijo da traição. Ambos traíram. Qual que é a diferença de um para outro? Porque ambos foram tomados por sentimentos malignos. E a palavra até fala que Satanás entrou sobre a vida dele. Qual é a diferença de um para outro? É que um agiu
conforme a necessidade daquele momento, e ali ele nega Cristo, mas ao galo cantar ele entende que ele estava fazendo errado, e ele vai até aos pés de Cristo, e a Bíblia fala que ele chora amargamente. O outro, por sua vez, quando ele faz isso, nós entendemos dentro da palavra que ele já havia vivendo uma vida longe de Cristo, porque a Bíblia fala que Judas já tirava o dinheiro da bolsa de valores de oferta que os discípulos andavam. Então ele já estava ali envolvido, mergulhado com esse ambiente de corrupção. Então o coração dele já não estava mais em Jesus, o coração dele já estava no dinheiro. E se nós temos aqui Cristo falando, eu sou o caminho, eu vim para trazer vida e vida com abundância, tanto Pedro quanto Judas não estavam em Cristo naquele momento. Porém, Pedro, ele tem a oportunidade de se arrepender, assim como Judas. Porém, Judas, como ele estava com a vida dele muito mais conectada ao diabo, que na Bíblia, aqui no João 10:10 é chamado de ladrão, ele prefere tirar a própria vida. E aí que está o ponto, meu irmão, minha irmã. Eu não sei as razões, eu não sei as motivações desse pastor para poder fazer isso. Eu também não sei o que leva uma pessoa a isso. Mas eu sei que quando uma pessoa está longe de Jesus Cristo, ela já não está vivendo essa vida que Cristo prometeu. E é aí que está o nosso problema. E aí esse é o problema que eu falo para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, meu amigo, meu parceiro, minha parceira, pastor e pastora que está assistindo esse vídeo. Principalmente nós pastores, precisamos estar todo o tempo, todo instante, conectados a Jesus Cristo. Não é porque nós somos pastores que nós não temos isso. Eu acabei de citar um exemplo de 2 apóstolos. Sim, 2 apóstolos. Judas foi um apóstolo. Quando você vê lá Cristo chamando os 12, Judas está lá no meio. E Cristo dá poder para ele, para curar, para libertar, para salvar vidas. E este homem, sim, este apóstolo, diante do que ele faz, ele prefere tirar a própria vida. Entendeu? Não é porque nós somos pastores que nós somos imbatíveis. Não é porque somos líderes de igreja que somos imbatíveis. Não é porque sobre nós é derramada uma unção que somos imbatíveis. Isso é um fato muito importante. E não é porque você está todo dia na igreja, todo dia lendo a Bíblia, que você é imbatível. A própria palavra fala, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele está como uma serpente. Pedro fala na sua epístola que Satanás está como um leão, prestes a atacar aquele que está vacilando. Então todo tempo, todo momento, nós precisamos vigiar. Por quê? Porque Satanás, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. E olha só que interessante, meu irmão, minha irmã, é neste momento que nós nos afastamos de Cristo, nós nos apegamos àquilo que Satanás colocar na nossa mente. E ele pode nos levar exatamente à destruição, à morte. E é isso que ele quer fazer, ele quer nos levar à morte. Esse é o projeto, esse é o plano dele desde o início. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vai viver, com o que a gente está pensando. Porque o Senhor, hoje ele quer encher você de vida. E quando você tem vida, você de fato tem vida em Cristo, vida em abundância. Meu irmão, minha irmã, eu não posso me estender, esse vídeo já está ficando um pouco comprido, mas eu quero falar uma coisa importante. A palavra fala que o Senhor entrega dons sobre a nossa vida. Mas o primeiro dom que ele te deu foi o dom da vida. E nós podemos negar esses dons. Nós podemos pegar esses dons e negligenciar eles. A palavra fala que o patrão saiu e lhe deixou determinados talentos com os seus funcionários. Um deles pegou esse talento, enterrou no canto e deixou ele guardadinho. Os outros multiplicaram esses talentos. Quando você tira a sua vida, você está vendendo o seu talento, você não está nem enterrando ou guardando, você está menosprezando, você está jogando fora esse talento. E é por isso que é muito complicado falar de salvação para uma pessoa que tira a própria vida, porque ela tira um dom, o primeiro dom que Deus deu, porque o primeiro dom que Deus deu para nós, e a palavra dom, se você procurar na etimologia dela, significa presente. O primeiro presente que Deus te deu foi a vida. Sim, a vida. E quando você tira a sua própria vida, é como se você estivesse falando para Deus, eu não quero esse presente. Isso é muito ruim. Então não faça isso. O Senhor, ele fala que ele te ama.
O Senhor, ele tem uma prova de amor muito grande, porque lá em João 3,16 ele fala: porque ele te amou de uma maneira tão profunda, tão maravilhosa, que ele deu o seu único filho, para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Então pegue esse filho, porque é esse filho que te dá vida e vida com abundância hoje, dá uma vida plena e que verdadeiramente te satisfaz. Então pegue esse Cristo e ande com ele, viva com ele, mergulhe nele. Todo o tempo, todo instante, crie um laço de intimidade, comunhão profunda com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, ao ponto de quando vier pensamentos de morte e destruição, você não seja roubado, você não seja roubada por Satanás. O Senhor, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Tenha isso no seu coração, porque infelizmente quando você se afasta da presença e da graça do Senhor, a morte é um caminho certo para você. E Deus não quer te ver morto, Deus quer te ver com vida e com vida em abundante. Se liga nessa ideia, em nome de Jesus.